Fala aí, grandes amigos do canal. Eu vou falar de um componente aqui que, para mim, é um dos melhores componentes que já inventaram no que diz respeito à proteção. Bom, ele está montado no coadjuntor aqui, é chamado de DPS, Dispositivo de Proteção contra Surto Elétrico. Ó, acho que até meu dedo aqui. Ele não protege só contra surtos elétricos atmosféricos, não. Ele protege contra todo tipo de surto elétrico. O surto elétrico pode vir pela rede elétrica aqui, ó, tanto de atmosférico, cair um relâmpago, atingir o poste, atingir a rede elétrica, como manobras na rede, oficinas mecânicas do lado com motores, grande potência, pode gerar surto na rede elétrica. Até manobra na rede elétrica pode gerar surto, sabia disso? Então, o que acontece? Nós instalamos DPS para proteger contra surto elétrico. E como que ele é instalado? Os cabos de entrada, após passar pelo disjuntor principal ou pelo DR, esse aqui depois em um vídeo a gente fala sobre ele, mas ele está funcionando como proteção contra fuga de corrente elétrica, mas ele funciona como um seccionador geral aqui. Tá vendo? Os cabos saem dele, já pega direto no barramento aqui, ó, e pega no DPS. A outra extremidade do DPS é curto-circuitado aqui, é feito um jump e ligado no cabo de aterramento. Tá vendo aqui o cabo de aterramento aqui, ó? É feito uma ligação direta no cabo de aterramento. Ele tem uma resistência infinita até passar a tensão de trabalho dele. Esse aqui, ó, esse aqui é 127 volts, então ele tem que ser ligado numa rede abaixo disso. Então, aqui ele está ligando em uma fase, e aqui no nosso estado de fase para neutro dá 127 volts. Então, essa tensão dele tem que ficar acima da tensão da rede. Tem ele de 275 também, que aí é para 220. Tem estado que entre fase e neutro dá 220 direto. A Bahia é um exemplo desse. Eu não sei quais são os outros estados. Eu acho que o Distrito Federal também. Então, o que acontece? Se eu pegar esse aqui de 175 volts, o que acontece com ele? Aqui dentro tem um componente eletrônico chamado varistor. O varistor trabalha na seguinte situação. Quando a tensão chega acima da tensão de trabalho dele, 175, 176 volts, ele fecha um curto-circuito e dá uma descarga desse pico de tensão para o sistema de aterramento. Isso é instantâneo, é milésimos de segundo, é milissegundos. E volta, se a tensão voltar a faixa abaixo, ele volta a ter resistência infinita. Isso é o material do componente eletrônico que tem essa capacidade. Ele é um chamado semicondutor, né? Os semicondutores que são usados na área de eletrônica aí. Então, ele funciona exatamente desse jeito. Então, a ligação dele é muito simples. É só você ligar aí na rede geral, antes da carga, tá vendo a carga, tá vindo aqui. Tem carga aqui em cima, mas os cabos saem daqui e vão lá para cima. Então, ele é ligado aí paralelo à carga abaixo do disjuntor geral, para facilitar a troca. Então, se vir um pico de corrente da rede aqui, ó, ele identifica esse pico de corrente em milésimos de segundo e fecha um curto e dá uma descarga para a terra, para evitar que esse pico de corrente flua pela rede elétrica para atingir seus componentes. O que você tem que olhar nele? É essa tensão de trabalho. Se for 127 volts, é melhor comprar o 175 volts, que é difícil de achar. Aqui na minha região só comprei pela internet, porque no mercado em geral só tem o de 275. Protege também, protege parcialmente para a rede 127, porque se ele for de 275 volts, ele só vai trabalhar acima de 275 volts. Então, pequenos surtos elétricos, ele não vai perceber, se você usar o de 275 para a rede 127. E isso aqui, ó, 45 kA é a capacidade que ele tem de suportar os curtos-circuitos, porque no curto-circuito a corrente fica muito alta. Então, tem de menor capacidade e de maior capacidade. Quanto mais sobe, maior é o varistor aqui dentro e mais caro ele vai ficando. Deixa eu mostrar um desenho esquemático. O esquema de ligação é muito simples, eu já mostrei ali. Aqui você pode considerar um disjuntor geral. Os cabos vêm para o seu circuito, né? Aqui tem os disjuntores, ó, e aqui a carga. Você liga ele antes da carga, tá vendo? E aqui é ligado no aterramento. Esse símbolo aqui é a simbologia de aterramento. Você liga aqui no aterramento, ele tem uma resistência infinita. Tem que ter símbolozinho 8 assim, ó. Ele tem uma resistência interna infinita.
o componente varistor, que é um semicondutor. Então tem ele aí 127 volts e 175 volts. Tem ele aqui, ó, de 20 kA, 45 kA, 60 kA ou 65, não sei, e tem mais aqui. Mas se você usar de pouca capacidade aqui, de corrente de trabalho menor, ele vai estourar mais rápido, porque ele meio que se sacrifica pela rede elétrica. Ele vai suportando, chega uma hora que ele estoura. Aí você tem que trocar ele. Mas é melhor trocar um componente aí de 80 reais do que você trocar uma TV de 3 mil reais, entendeu? Porque o que mais sofre com surto elétrico são os equipamentos eletrônicos. Inclusive as lâmpadas eletrônicas, elas estão queimando com muita frequência e eu tenho uma suspeita que são surtos elétricos na rede elétrica. Então o que você vai fazer? Você coloca ele e você pede o cliente. Ó, de vez em quando você vê a bandeirolazinha aqui que tem que estar verde. Se ela cair para vermelho, tem que trocar. Esse aqui tem a bandeirolazinha verde, tem outros que tem um LEDzinho. Aqui eu acho que não vai dar para ver muito bem, que tá meio escuro. Aqui, ó, bandeirolazinha verde ali, tá vendo? Se ela cair para vermelha, quer dizer que ele queimou, aí ele tem que ser trocado. E esse aqui da Clamper não está me pagando nada por isso, mas eu gosto desse da Clamper, que tem a construção física muito boa, só usa componentes de qualidade. A Clamper só fabrica, até onde eu sei, vários DPS de todas as formas, para todas as aplicações. E ele é muito fácil a troca do componente. Ele é muito fácil a troca do componente, é só fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Até com o quadro fechado você troca, até o cliente mesmo troca, você pode explicar para o cliente. E eu creio que existe um módulo para comprar na internet separado assim, ó. Aí só vem aqui, ó, com o módulo novo. Então encaixei ele aí, só agarrou um pouquinho aqui para encaixar, mas encaixou certinho. Então ele é o que tem a instalação mais simplificada, é a troca mais simplificada, entendeu? Tem outros mercados aí, mas esse aqui eu gostei muito dele, até porque ele tem a altura certinha desse GE aqui, ó. E aqui já era o disjuntor GE mesmo. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, quer proteger seus equipamentos aí, sua casa, seu quadro de disjuntor inteiro, todos os componentes da sua casa aí contra surto elétrico, o componente aí que você deve instalar no seu quadro é o DPS aí Clamper, com essas especificações técnicas que eu passei para vocês aí. Valeu! Pessoal, esse aqui é o Clamper, o DPS de 275 volts, 45 kA. Então você encontra aí o de 175 e 275, porém, eu falei, na rede aí 127 volts, é melhor você colocar o de 175. Mas na ausência dele, cara, muito melhor do que nada, entendeu? O de 275. Então vamos colocar esse aqui num serviço aí. Fazendo uma inspeção preventiva aqui nos barramentos aqui de um prédio, aí tá aí, ó, um DPS aí, ó, da ABB, que tá estourado. Bandeirolazinha para vermelho ali, ó. Vendo aí? Então esse aqui tá estourado. Vamos providenciar a troca dele. É isso que acontece quando o DPS ele se sacrifica pela instalação aí para proteger os equipamentos, né? Ele morre. Aí a situação aqui é trocar ele mesmo.